Oi, pessoal, vamos começar mais uma aulinha. Hoje a nossa aula vai ser geometria, né? Como vocês sabem. Meu nome é Thaís Martins, sou a professora de vocês. E hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre bissetriz. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Só um minuto. Vou colocar aqui para apresentar, né? Pronto. Vamos lá. Então, a gente vai estudar sobre bissetriz, tá? Mas vamos fazer alguns exercícios sobre isso também. Então, primeira coisa, vamos lá, gente. Eu acredito que vocês lembram que é um ângulo, né? Um ângulo é essa região de abertura que nós temos entre duas semirretas, tá? Então, no caso, quais são as semirretas que estão sendo representadas ali? Aí, nessa figura. Eu tenho a semirreta AO e eu tenho a semirreta OB, certo? Então, o ângulo que é formado nessa figura é o ângulo AOB. O que é uma bissetriz? A bissetriz, ela vai ser um segmento de reta que ele vai passar como se fosse cortando esse ângulo e dividindo em dois ângulos iguais. Então, a característica que a bissetriz tem é que ela é um segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais, como vocês podem ver na figura. Nesse caso, então, qual elemento que você vê aí representado na figura seria a bissetriz? O segmento OC. Porque ele passa dividindo esse ângulo, o ângulo... Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Ele passa dividindo esse ângulo AOB, a reta OC, passa dividindo esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, a bissetriz de um ângulo, ela é um segmento de reta, ela é uma semirreta que, partindo da origem, ela divide um ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais, dois ângulos de mesma medida. Então, nesse caso, você tem o segmento de reta OC, que passa dividindo o ângulo AOB em dois ângulos iguais de mesma medida. Como assim, Thaís? Digamos que esse ângulo AOC, ele tivesse uma medida de 60 graus. Então, a bissetriz dividiria em duas partes iguais, um de 30 e o outro de 30. Digamos que esse ângulo, ele medisse 120 graus. Então, ele dividiria em duas partes iguais, um de 60 e o outro de 60. Se ele tivesse 180, 90 e 90. Se tivesse 90, 45 e 45. Se tivesse 20, 10, 10. Então, você vê que a bissetriz é essa semirreta que passa dividindo um ângulo em duas partes iguais. Agora, quando você passa a bissetriz, é formado o ângulo AOC e o ângulo COB. Dois ângulos que têm a mesma medida, que são congruentes, porque você passou uma bissetriz nesse ângulo. Você traçou uma bissetriz nesse ângulo. Então, como é que eu faço para traçar uma bissetriz, Thaís? Primeira coisa, com uma régua, você traça uma semirreta que vai partir do vértice. O que é o vértice? É esse pontinho de junção entre as suas retas que formam o ângulo. Então, tá aí uma semirreta, tá? Segundo, a partir do vértice, você traça outra semirreta, formando, nesse caso, um ângulo aí. E esse ângulo, ele tem uma medida menor do que 90, dá pra gente observar só assim, né? Então, formei um ângulo aí, ó. Pronto, formei o meu ângulo. Como é que eu faço para traçar a minha bissetriz? Olha, bem nesse pontinho, eu vou fazer uma interseção, né? Entre essas duas, ó. Formando esse ângulo, tá? O ângulo AVB, né? AVB, esse é o ângulo que foi formado. E aí a bissetriz, ela vai passar exatamente no meio, né? Então, ó,
o que eu faço? Eu traço arcos, né? Que vem retinho aqui, ó, e outro que vem retinho aqui. O ponto em que eles se cruzam, é onde foi formada a minha bissetriz, tá bom? Vou traçar uma semirreta que passa pelo vértice e por esse ponto, e aí eu vou dividir em duas partes iguais, e aí eu digo que essa semirreta que foi escrita aí, ela é uma bissetriz. E isso nós podemos fazer para qualquer ângulo. Agora, nesse caso, para um ângulo obtuso, eu traço o arco, né, como a gente viu, e ó, a partir do arco, eu vou traçando esses outros arcos, e a semirreta que divide exatamente no meio é a nossa chamada bissetriz. Thaís, bissetriz, elas só existem para ângulos comuns ou eu posso utilizar em todas as figuras? Em todas as figuras, pessoal. Inclusive, o conceito de bissetriz, ele está muito presente em triângulos, certo? Em triângulos, geralmente você traça a bissetriz e forma dois triângulos iguais, né? E forma dois triângulos cujo ângulo central ele tem a mesma medida. Então, olha só, aí eu tenho um triângulo ABC aqui, ó, do lado, certo? E eu traço a bissetriz, ó. A bissetriz de um triângulo é um segmento de reta que tem a extremidade num vértice, né? E a outra em um dos lados do triângulo. E divide esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos iguais, certo? Então, vamos lá. Aqui é uma questãozinha para a gente responder. Agora nós vamos fazer um exercício. E eu quero saber com vocês... Ixi, Maria, eu não estou conseguindo. Pronto. E eu quero saber com vocês, né? Ao traçar a bissetriz de um ângulo reto, lembrando que ele tem uma medida igual a 90 graus, eu quero saber que ângulo eu vou obter, né? Ele diz que eu obtenho um ângulo cujas medidas é 3x menos 90 e ele pergunta qual é o valor de x. Vamos lá, gente. Um ângulo de... Escrevi aqui o quadro. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto, né? Então, isso significa dizer o quê? Que ele mede 90 graus, tá? Então, 90 graus é igual à medida de um ângulo reto. Se eu tracei uma bissetriz, eu dividi esse ângulo de 90 graus em dois. Então, eu formei um ângulo de 45 e outro ângulo de 45. Então, cada ângulo vai medir 45 graus, beleza? Então, se eu tenho um ângulo que mede 3x menos, essa medida dele tem que ser igual a 45 graus. Por quê? Porque cada ângulo vai medir 45 graus. Independente se a medida dele é x mais 10, ou 2 mais 3, ou 2x mais 3, independente de qual é a medida desse ângulo, o resultado desse valor, desse ângulo, tem que ser igual a 45 graus. Porque eu peguei um ângulo reto e tracei uma bissetriz. Então, peguei o meu ângulo de 90 graus e dividi em dois iguais. Então, só existe uma possibilidade. Esse ângulo, independente de qual é o valor, qual a representação, ele deve ser igual a 45 graus. Tá bom? Então, 3x menos 39 vai ser igual a 45. Qual vai ser o valor de x? Veja bem, ó. O 39 que está subtraindo, ele vai para o outro lado somando, tá certo? Então, 45 menos, né, como ele estava aqui, ele era menos, ele vem para cá mais, né? Se ele era menos, ele vem para cá mais. Então, se aqui era 3x menos 39, quando ele vinha para cá, ele vem mais 39. 3x eu repito, que eu não mexi. 45 também eu não mexi. E o 39, que estava negativo, ele vem positivo. 45 mais 39 é igual a 84. A soma dos dois. E esse 3, Thaís, exatamente, ele tem que sair daí. Se ele está
multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 84 dividido por 3. E aí, eu vou fazer aqui no quadro essa divisão, ó. 84 dividido por 3. Vamos lá. 8 dividido por 3. Thaís, o mais próximo é 2. Porque 2 vezes 3 dá 6, né? Então, 8 menos 6 dá... E eu baixo esse 4 aqui, ó. 24 dividido por 3, pessoal. 24 por 3, o mais próximo é 8. Porque 8 vezes 3 dá exatamente 24. E aí, não vai sobrar nada, né? Então, significa o quê? Que 84 dividido por 3 vai ser igual a 28. E esse é o valor de x, alternativa B. Ao traçar uma bissetriz no ângulo reto, eu vou obter um ângulo que a medida é 3x menos 39, onde x vale 28 graus, tá? Qual vai ser a medida desse ângulo? 3x menos 39, 45 graus. Porque eu tracei uma bissetriz e essa bissetriz dividiu o meu ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Certo? Dúvidas, vocês podem me enviar. Agora, pessoal, eu vou fazer só mais uma questãozinha com vocês. Só mais um exercício. Olha só. Tracei uma bissetriz nesse ângulo aqui, ó. Embora não pareça, mas eles deveriam ter... Acho que a apresentação aqui ficou um pouco desigual. Tá certo? Então, isso significa o quê? Que se esse ângulo mede 54, quanto deve medir esse? 54, né? Então, qual vai ser a medida do ângulo completo? Ó, se A mede... Se essa reta é uma bissetriz, então ela dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, se esse mede 54, esse aqui também tem que medir 54 graus. E qual vai ser a medida do ângulo completo? 54 mais 54, certo? Então, esse ângulo completo, ele vai medir 4 mais 4, 8, e 5 mais 5, 10. Então, esse ângulo completo, né, somando os dois, ele tem uma medida igual a 108 graus, porque é isso que a bissetriz faz. Divide em dois ângulos iguais. Viu? Combinou. Agora esse, pessoal, qual vai ser a medida de A? A vai medir 20, né? Por quê, ó? Porque se essa reta é bissetriz, então ela dividiu esse ângulo aqui em duas partes iguais. Se um mede 20, o outro também mede 20. Isso significa que o ângulo completo vai ser 20 vezes 2, né? Dividiu em duas partes iguais. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Né? Então, a bissetriz formou aqui, dividiu um ângulo de 40 graus em 2, dividiu por 2, então, formou dois ângulos aqui de 20 graus. Se eu tenho esse ângulo, meu povo, ó, e essa reta é uma bissetriz, qual vai ser o valor de x? Vixe, Thais, isso daí tá muito complicado. Olha, gente, se esse aqui mede 20, esse daqui também tem que ser igual a 20, né? Isso significa que 3x menos 10 tem que ser igual a 20, certo? Então, aquela história, somente letra para um lado, somente número para o outro. Logo, esse 10 aqui que está subtraindo, ele vai para o lado somando, né? E aí eu vou ter 3x igual a 20 mais
10. Ok? Então, 3x vai ser igual a 20 mais 10 dá 30. Né? E esse 3, pessoal, que está multiplicando, ele vai para o... Esse 3 que está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Eu vou continuar aqui do lado. Então, eu vou ficar com x igual a 30 dividido por 3. Isso significa que o meu x ele vai ser igual a 3 dividido por 3, 1. E esse 0 eu vou baixar. Então, isso significa que o meu x é igual a 10. Vamos ver se isso aqui realmente dá 20? Vamos, Thaís. 3 vezes 10, né? Se x vale 10, 3 vezes 10 dá 30. 30 menos 10 é igual a 20. Viu? Bissetriz formou esse ângulo igual a esse, cuja medida é 20 graus. Pessoal, então essa foi a nossa aulinha, tá? Sobre bissetriz. Eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo é que vocês consigam resolver questões em que vocês encontrem o cálculo de bissetriz, tá certo? Na próxima aula, nós vamos voltar com mais exercícios para vocês acerca de bissetriz, beleza? E o objetivo é que vocês consigam compreender, evoluir e fazer cada vez mais melhor. Então, muito obrigada pela paciência, por ter assistido a aula de hoje e até a próxima. Um beijo, um cheiro para vocês. Meu nome é Thaís, professora de vocês. Tchau, tchau.